Glória a Deus, glória a Deus. Tivemos, te ouvimos. Que bom. Que bom, que bom. Que Esse é um espaço saudade de você. seguro. Saudade, Mari. Faz tempo, né, que eu não te conto aí os meus causos e causas. Eu acho as causas. Exato, gratidão, inclusive, para a Mari, que aceitou o meu convite. Para quem não sabe, a Mari é minha psicóloga, sim, embora a gente não trabalhe. Eu costumo falar, Mari, que você ainda é psicóloga, porque a gente. Eu tô no outro patamar agora, que a terapia ela não é quinzenal, ela não é semanal, ela é sensorial. É Quando eu penso de assim, manutenção. é de manutenção. É tipo assim, eu vou falar com a Mari e tal, mas assim, é uma sessão barra conversa entre amigas, né? Que eu vou falar, Mari, eu tô passando por essa situação. Mas assim, a Mari me acompanhou em momentos mais down, né? Mais assim, complicados da minha vida. Inclusive, conheci a Mari num período bem complicado da minha vida. E logo na primeira sessão, que era uma sessão assim de. Não é teste a palavra, mas uma sessão que a gente foi se conhecer, né? A Mari já me ajudou muito mais do que muitos profissionais, né, teriam conseguido fazer. Ela já teve o tato ali pra. Ela é ela, né? Ela com esse jeitinho dela, e ela faz com naturalidade. Ela não finge, ela não faz. Então a Mari trabalhou, a gente trabalhou junto, né, Mari, até acho que assim consecutivamente uns 2 anos. E, enfim, a minha melhor psicóloga e uma pessoa que a gente teve muita afinidade no processo como um todo, mas também na personalidade, né? A Mari aguentando aí minhas piadinhas, os meus dias, meus humores, né? Geminiana, tudo. Ser psicóloga de Geminiana não é fácil. Não. Um dia eu chego falando uma coisa, outro dia eu falo, esquece tudo que eu falei, agora é tudo diferente. E ela com o caderninho, assim, pera que eu vou te acompanhar, pera. Calma. Fala mais devagar que não deu tempo de anotar tudo, né? E a Mari, quando você anotava, Mari, o nome dos meus contatinhos, eu lembro até hoje que você começava a anotar o nome, eu falava, esse nome nem anota, Mari. Esse nome nem anota, que eu nunca mais vi esse menino na minha vida. Você anotava, com certeza. Anotar. Eu não perdia nada. Eu acho que é legal até para as pessoas que estão chegando, né, saber que, assim, os vínculos terapêuticos, eles são eternos, né? Porque, embora a gente tenha já dado a alta, você, né, está super bem para seguir, mas a gente constrói essa relação terapêutica, e essa relação ela é para a vida toda, né? E eu acho que a gente foi espaçando, né, a nossa terapia, né? Era semanal e a gente foi espaçando, e hoje a gente pode dizer que ela está espaçada a ponto de, se um dia você precisar, você sabe a quem recorrer, eu estou aqui, né, como você sabe. E é muito interessante, assim, essa relação terapêutica fortalecida, porque é de confiança, né? É uma relação que a gente sabe que pode contar. Então, eu fico muito lisonjeada, agradeço de novo pelo convite, como te falei, todos os anos, né? Em setembro eu aguardo. E cada ano, gente, ela tá num lugar. Hoje, por exemplo, ela tá bem longe, né? Conta aí pra gente. Eu estou em Portugal, inclusive a Mari acho que foi a primeira pessoa que soube quando eu chutei o balde e vim morar, vai fazer 2 anos. E pronto, eu tava. Até vai fazer parte do que eu vou falar hoje, esse processo tem uma depressão, né? Então, o chutar o balde teve muito a ver com esse momento de depressão, né? Quadro depressivo que eu tava na época. Sim. E foi importante sim, até no final quero comentar o quanto foi importante essa mudança, literalmente, né? E como a Mari esteve comigo e acompanhou esse processo todo, e também por confiar nela, como ela falou, da relação ali que a gente tem hoje respeito muito ela como profissional, super qualificada, mas também cria-se uma amizade mesmo, né? Acho que não tem outra palavra, assim, tipo um real interesse em ver a melhora do Genuíno. outro, em celebrar. Exato, genuíno, genuíno. Então eu sempre recomendo a Mari para todo mundo, já passei teu número para várias pessoas já, tô sempre recomendando e tal, até porque a gente tem essa comissão, né, Mari? Brincadeira. Mari não me dá um real. É verdade, você tá pensando o quê, minha filha? Eu te pago muito bem para você me indicar, né? Eu vou pagar além disso. E até queria que a Mari se apresentasse um pouquinho. A Mari é eleita 5 vezes a melhor psicóloga de Marília, disputada, já saiu na Forbes, já saiu na capa da Vogue, Com e eu certeza. vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Mari, quanto tempo você está na área da terapia, enfim, fale um pouquinho sobre você. Bom,
Obrigada para quem está nos assistindo, né? Obrigada pelos elogios aí carinhosos que eu estou já vendo, da Néia, enfim, a Gi. Eu costumo dizer, Kate, que a vida foi muito boa comigo, né? Me direcionando para um trabalho que eu posso unir isso, né? Unir pessoas, conhecer pessoas incríveis, né? Assim como você, e poder fazer o que eu gosto. Então, isso é tão importante, né? Acho que as pessoas procuram isso como propósito de vida também, né? Tanta gente, poxa, eu queria encontrar um trabalho que eu gostasse de fazer, que eu fosse feliz. Então, eu agradeço muito a Deus, né, na verdade, em primeiro lugar, e a poder desenvolver esse trabalho e ter a possibilidade de conhecer pessoas tão incríveis, com histórias tão incríveis como a sua, né? E a relação terapêutica com a Kati, ela foi muito interessante porque eu até brinco com ela, né? Ela tem um jeito assim muito despojado de ser, muito natural. É você com todas as suas características, né, Kati? E aí a gente abria sessões assim, né? Ela morava antes em Curitiba, né? E ela, antes de Portugal, ela abria sessões no Meeting com filtros, assim, engraçadíssimos. Então, eu falava, olha, é problema seu, que você vai perder 10 minutos da sua sessão até eu me recompor de novo, porque eu tinha muitas crises de riso com ela. Ela é muito engraçada, assim, eu acho que esse seu humor, né, na verdade, é tão necessário hoje em dia para as pessoas. A gente tem vivido tantas coisas complicadas, né? Então, conviver com gente assim, bem-humorada, feliz. E eu achei muito importante quando você me convidou para falar sobre depressão, vindo de você, né? Que eu acho que é uma pessoa que, quando não conhece você a fundo, como eu tive privilégio, ninguém imagina que você passou por uma depressão, porque você é tão alto astral, né? Então, como assim uma pessoa que é assim pode passar por uma depressão? Então, acho que vai ser muito legal esse nosso bate-papo de hoje. E aí, só para me apresentar, para quem ainda não me conhece, eu sou psicóloga, né? Trabalho com terapia, a minha abordagem é terapia cognitiva comportamental, que trabalha mudanças de pensamentos para mudar os comportamentos, e também com a terapia do esquema, que é algo que você sabe, né? Sou apaixonada, a gente trabalha a nossa infância, a nossa modelagem, quem a gente é hoje, as coisas boas que a gente tem, as coisas que a gente precisa melhorar, elas são resultados das necessidades emocionais não atendidas lá do passado, né? Então, quando a gente trabalha isso, a gente reparentaliza e vive uma vida melhor, né? Então, acho que é um pouquinho, né, do que eu sou. Sou casada, tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, você sabe. E moro aqui em Marília, bem longe de você, Mas fisicamente, agora, mas bem perto emocionalmente, né? exato, mas agora de Marília para o mundo. Aí, Nossa, eu tô muito estourada agora, tá? chique com essa live internacional, gente. Exato. E depois que posta também, o mundo vai conhecer ela, Ah, com a Mari certeza. Oliveira. E de novo, obrigada, Mari, por aceitar o convite. E, bom, já entrando um pouquinho nisso, né? Eu sou super fã também da terapia do esquema, né? Essa, é, enfim, visão que a Mari trouxe. Acho que eu já via isso, mas não sabia que tinha um nome, não sabia que tinha um estudo, não sabia que tinha, né, modelagens que ajudavam a reconhecer, não sabia até que tinha uma planilha do Excel que você podia usar, né, Mari? A gente usava a planilha do Excel para monitorar ali como a Catiele estava. E até essa é uma das primeiras perguntas, porque o processo ali que eu tive com a Mari, a gente não veio já com diagnóstico de depressão logo de cara, até porque a gente estava se conhecendo, mas ao longo do processo eu vi que a Mari estava sempre monitorando um possível, porque haviam várias queixas, né, de tempos em tempos, de sintomas, né, depressivos, etc, que até depois quero que a Mari pontue quais são. E a Mari sempre monitorando, até que em algum momento ali, acho que depois de um ano que só fazendo terapia, a gente já estava de olho nisso, né? Eu lembro da Mari pontuando, falando assim, olha, você está assim no limite já para ir numa depressão, talvez você já está ali flertando, né, como é o tema de hoje, essa depressão, você está ali, tipo, ela está ali te olhando, você está olhando para ela, a gente está se acompanhando, porém não melhora, né? Você ainda continua com esses sintomas, ainda continua nesse mood que não está mudando. E falando até um pouquinho de mim, foi esse momento que eu tive que aceitar, já tinha passado por
por processos e quadros assim anteriormente, antes disso, porém não com diagnóstico e não com psicólogos, né? Mas lembrando dos sintomas eram os mesmos, né? E pronto, a Mari estava lá nesse momento para diagnosticar e também ajudar a tratar. E até essa é a minha primeira pergunta, Mari. Como que uma pessoa pode, então, assim, descobrir, né, que ela está num quadro depressivo, por exemplo? Uhum. Acho que para a gente se perceber, né, como você deu o exemplo dessa menina que tá, sua amiga, né, que tá fazendo Uhum, terapia para se conhecer, eu acho que uhum, esse é o primeiro passo, porque todas as vezes que alguém pergunta assim para você, fala sobre você, né? Tantas vezes eu te perguntei, como você está? Fale sobre você, como você é, do que você gosta. E a gente tem muita dificuldade em responder sobre isso, aí que mora o perigo, porque na verdade a gente precisa se conhecer. A gente precisa se olhar, precisa entender como que a gente funciona, o que que a gente gosta, o que que a gente não gosta, por que que a gente está triste hoje, se a gente fica feliz também, muitas vezes, né? Muitas partes do nosso tempo. Quando a gente não se conhece, a gente tem mais dificuldade de identificar quando a gente não tá bem. Porque a gente não para pensar na gente, e sim só nos outros. Porque se você fala, uhum. fale sobre seu namorado, sobre a sua esposa, sobre a sua irmã, sobre os seus pais, a gente sabe falar um monte, porque a gente presta muita atenção neles. Só que na gente não. Então, a primeira coisa para a gente perceber um quadro de depressão é, antes da depressão, conhecer como a gente é, como a gente funciona. Por quê? Quando a gente estiver diferente, a gente vai falar, opa, parece que eu não tô legal, já acordei mais chorosa, tô mais triste, né? Então, a depressão, ela traz alguns sintomas pra gente, diferente do que todo mundo pensa. Ah, a depressão é só tristeza? Não, tem gente que tá depressivo e não tá triste, né? A depressão, ela é uma baixa na energia, na vitalidade. A gente não quer fazer mais as coisas que a gente fazia antes. A gente não tem mais vontade de estar com as pessoas. A gente não vê cores. A gente não tem mais vontade de comer aquelas coisas gostosas que a gente tinha antes, de estar nos lugares que a gente gostaria de estar. Então, ela é uma baixa na energia, né? Então, quando a gente se percebe, a gente começa a descobrir que alguma coisa está diferente. Exato. Eu até dou de exemplo a minha própria jornada, né? Sempre busquei muito autoconhecimento, sempre fui aficionada por isso. A Mari até já me acompanhava nas terapias, já vi, não, Mari, eu sei que o problema é esse, a causa é essa e é assim que vai se resolver, mas ainda estou no processo. Então, mesmo eu, que estava sempre me monitorando, vi essa constância, né? Então, um dia eu chegava para a Mari, ai, Mari, essa semana eu estou um pouquinho mais assim, do outro dia eu já tinha um dia melhor, porém, esses dias ruins eram constantes. E eu, na época, não sentia a fonte daquilo, né? Eu ficava assim, Mário, eu não sei. Só sei que tô desanimada, só sei que nada me brilha os olhos, só sei que eu tô assim, sem paixão por nada, nada. Tipo, eu tava muito apática das coisas e aquilo. Eu só estava buscando até uma das perguntas que eu ia falar, né? Quais eram os sintomas, e até ia perguntar se existia algum sintoma que ele era um pouquinho não conhecido por todo mundo, porque sim, a gente fala da tristeza, a gente fala da Sim. apatia, e até você já citou que não necessariamente a pessoa vai estar triste. E eu via muito isso em mim. Eu tive uma série de dias onde eu estava super agitada e com desespero de justamente sair desse estado de apatia fazendo coisas. Então, às vezes, acho que até a pessoa que sai muito, que tá sempre indo para rolê, que não fica em casa, tá com uma rotina super agitada, isso também é um quadro depressivo maquiado, né, de múltiplas atividades, né, de hiperfocos, Exato. para que a gente não lide com aquele sentimento, com sentar sozinho e se encarar. É uma fuga, né? A gente acaba usando alguns subterfúgios nesse processo. Tem outros aspectos muito importantes, assim. Um que é muito comum, mas a gente não associa com depressão, é a irritabilidade. Então, às vezes a pessoa fica muito irritada, mas a gente não associa, porque ela fala assim, não, a pessoa que está deprimida, ela está triste, ela não está irritada, ela não está brava, não. A depressão, ela traz muita irritação, as pessoas têm explosões de raiva, né? É uma coisa interessante, é dores físicas. Olha só, né? Às vezes a gente tem Não, algumas não dores sabia. físicas que são inexplicáveis, assim, sabe? A gente pode manifestar com muita dor de cabeça, alguma dor no corpo, dor nas costas. Posso sentir que minha garganta tá fechada, o famoso nó na garganta. Posso sentir bastante dor no estômago. Por quê? Porque
a gente não está funcionando da forma como está funcionando, e não é só o nosso cérebro que sente. Quando tem uma desorganização no nosso cérebro, essa desorganização ela também vai para o corpo, né? Que são as somatizações disso. Né? Então, fadiga, cansaço. Então, tem muita gente que fala: nossa, mas eu tô muito cansada, eu não tenho mais ânimo, né? Lembra que é a doença da energia, né? Estou muito cansada, não tenho ânimo para nada. E a gente checa, ó, vamos fazer um exame, tem a vitamina D em dia, né? Ferro e tudo mais. E uma coisa bem comum que você já citou é a desconexão emocional. Então, eu não tô sentindo nada, tô estranha, eu tô apática, como você fala, né? Ah, eu tô apática, eu não tô sentindo nada, então eu não tô deprimida não, porque eu tô sem emoção. Mas é que a gente tá desconectado emocionalmente, porque a gente tá com aquele vazio emocional, porque o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Quando você está pensando muito na tristeza, na dor, ele te tira daquela conexão emocional. Você para de pensar e sentir sobre aquilo para você não surtar, para você, né, para você se preservar. Então é uma estratégia de sobrevivência do cérebro. Então esses sintomas mascarados, eles também são muito comuns na pessoa quando ela está com depressão. Exato. E aí a pergunta de US$ 1 milhão, né, Mari? Da onde vem a depressão? Acho que todo mundo quer saber, até porque às vezes a gente passa uma vida inteira nunca tendo nenhum episódio de depressão e a gente até se demora para acreditar e para aceitar, porque fala, mas eu sempre lidei com isso. Não, mas eu já tive um momento de fase assim na minha vida, eu saí sozinha. Não, isso é besteira. Eu mesma, né, já acreditei que isso era besteira. Então, o que acontece que de repente o ser humano se vê deprimido? A depressão, ela pode ter uma base genética, então ela tem a ver, porque quando você tem pessoas na família que têm histórico de depressão, isso não é uma sentença, né? Ah, então eu tenho pessoas deprimidas com depressão na minha família, então você é depressivo? Não, isso não é uma sentença, isso é uma probabilidade. É como diabetes, por exemplo. Ah, eu tenho diabéticos na minha família, então certamente eu vou ser diabético. Não, se eu entender que eu tenho essa probabilidade, o que eu vou fazer? Eu vou evitar o consumo de açúcar, de massa, vou fazer atividade física para não chegar lá. A depressão é a mesma coisa. Eu tenho a probabilidade, então, eu tenho 4 fatores que são muito importantes a gente entender para a depressão acontecer. Então, o primeiro fator é genético. Então, se eu tenho a probabilidade de ter uma depressão, eu já tenho que ficar assim, ó, com a anteninha ligada. O que eu tenho que fazer para não ter uma depressão? Para não ir nesse mesmo caminho que, se eu não cuidar, se eu não fizer nada, é lá que eu vou chegar, né? Mas ele não é determinante. O outro fator é ambiental. Então, esses fatores ambientais, eu tenho um histórico familiar, eu tenho experiências traumáticas na minha família, então a convivência com a família, muitas vezes, né, atira a primeira pedra quem nunca viveu traumas, né, eu acho que não tem. Então, esses fatores também, nunca ouviu falar disso, né, Kátia? Então, as experiências ambientais, elas podem trazer muitos traumas para a gente, porque são coisas que a gente vive no dia a dia e que são muitas vezes difíceis de passar. São histórias muito complicadas de passar que podem levar a gente a adoecer. Um outro fator importante é psicológico, é padrão de pensamento negativo. Porque nós já nascemos com viés da negatividade. O que é isso? Lá nos homens das cavernas, nossos antepassados, a gente já. Quem sobreviveu? Os homens da caverna lá atrás, que eram paz e amor, que ficavam olhando o pôr do sol, ou aquele que balançava a moitinha e já olhava, vai vir uma fera aí, eu vou jogar uma moça para matar. Então, o nosso cérebro, ele já é preparado para pensar sempre o negativo primeiro, para quê? Para a gente sobreviver. Porque o nosso objetivo, as nossas emoções, elas só existem para garantir a nossa sobrevivência. Então, eu não vou ficar utilizando a minha emoção assim, à torta e à direita, só com felicidade, com tranquilidade. Não, porque eu não vou sobreviver. Então, a gente já vem com esse viés da negatividade. Então, primeiro eu penso negativo, eu penso que tudo vai dar errado, a pandemia vai me matar, tudo de ruim, porque aí eu penso nos cenários, porque se isso não acontecer, é lucro.
né? Então, esse padrão psicológico de sempre pensar negativo é algo que a gente trabalha muito na terapia, né? Esses pensamentos distorcidos. E, por último, os fatores biológicos, que são os desequilíbrios no cérebro, né? Que são os neurotransmissores. Então, eu posso ter esse papel importante, né? Nessa parte da química cerebral, se os meus neurotransmissores, que eles são mensageiros químicos, eles precisam estar regulados. E aí, se eu não tiver bastante matéria-prima para fabricar esses neurotransmissores, porque esses neurotransmissores, eles não aparecem lá no cérebro do nada. Eles são formados do que eu como, dos nutrientes, né? Eles são formados pelo meu estilo de vida, atividade física que eu faço, né? Então, eu preciso ter esse sono adequado, esse tempo de descanso para que seja matéria-prima para produzir esses neurotransmissores. E neurotransmissores funcionando direitinho, tipo serotonina. Desculpa, esqueci eu não posso fazer movimentos com a mão, mas segurar uma descendente de italiana de fazer movimento com a mão tá difícil. Ai, Jesus! Parla. Qualquer movimento que eu faço, aqui ele faz um efeito. Mas produzir esses neurotransmissores em larga escala, e serotonina, dopamina, noradrenalina, enfim, GABA, são todos neurotransmissores que, bem produzidos e numa frequência aí muito adequada, não me traz a depressão, porque não gera o desequilíbrio biológico, né? Então, são esses 4 fatores. Olha, dado aí esses 4 fatores, aí eu acho que qualquer um tá suscetível, então, porque assim, todos nós, e até você comentou da questão biológica, que era o meu caso, a questão genética, desculpa, minha mãe era depressiva, e não só no quesito, talvez, genético biológico, né, mas também a própria construção da crença, né, que forma a nossa identidade na minha criação, que era ser criado por uma pessoa depressiva, traz mais reforço da negatividade em tudo, você tem muito mais... Né? Exato, você é criado para só ver o ruim e nunca o bom. Então você sempre está esperando o ruim, você já vai com uma postura negativa para as coisas, você adota aquilo até com uma própria identidade, né? Você ser uma pessoa mais melancólica, né? Mais para baixo e etc. E até você comentou do estilo de vida que eu sempre busquei, até o que eu ficava pensando, nossa, mas eu sempre busquei ter mais consciência alimentar, etc. Porém, ainda assim, essa questão, agora falando do que a gente come, do nosso estilo de vida, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu, sei lá, bebo frequentemente álcool, né? O álcool ele já deixa você dormindo meio estranho. Você não tem o mesmo sono sóbrio do que um sono pelo álcool. Então, já não dormir bem já afeta o seu humor, já afeta como o seu corpo se recupera. Pronto. Eu faço home office, já não tenho acesso à luz do sol como tinha quando eu tinha uma outra rotina, etc. Eu até vejo alguns memes falando assim, né? Será que você tá depressivo ou você só tá sem vitamina nesse corpo, né? Que também às vezes é uma coisa que a gente começa a tentar achar razões, né? E é muito mais fácil hoje, até porque a gente tem o TikTok e outros meios onde a gente tem ali essas terapias de Reels, né? Onde a gente fala, eu tô sentindo isso, então eu tô com burnout, eu tô sentindo isso, então eu tenho TDAH. É o Dr. Gu, que agora é o Dr. TikTok, né? Que todo mundo se analisa por ali. Mas, ou seja, é muito fácil a gente ir por esses caminhos, até apontou a importância da gente fazer um trabalho profissional com um terapeuta que consegue entender ali nessas checagens, né? Até a Mari, quando falou comigo da depressão, ela pediu, né, exames, e eu fiz os exames de sangue ali. Eu lembro que no começo eu estava com uma baixa, assim, de vitaminas por fazer home office, mas depois disso, mesmo com a reposição e até entrada na academia e coisas assim, não houve essa melhora. E até já é a minha pergunta aqui, né? Que foi o momento que acho que é sempre um baque quando a gente ouve, depois de detectada a depressão e depois de entendido que houveram tentativas, né? E o quadro não melhora, entra o momento ali do medicamento, né? Do remédio, que nesse fator que a Mari comentou, né? Da questão do neurotransmissor, ele precisa sim ter esse estímulo, esse interventor que vai ajudar, né, de modo externo, a trabalhar no interno até que a gente consiga se recuperar. E particularmente, né, a Mari, acho que lembra, eu fiquei, não vou dizer assim,
com uma certa resistência, entendendo racionalmente como o remédio atuava, porém com aquela resistência de, poxa, não é a primeira vez que eu passo por um episódio de depressão, eu já lidei com esses sentimentos mais nova e sair do outro lado sem medicamentos, né? Então a gente fica meio relutante, porque pensa, nossa, vem um sentimento de impotência, né? Agora eu não Muito consigo mudar o jeito que eu sou, eu não consigo mudar como eu sinto, eu sou um fracasso mesmo, né? Que eu não consigo nem fazer aquilo que eu quero fazer. Então, quero pedir para a Mari explicar um pouquinho qual é o momento, então, que é percebido e que tem que entrar uma prescrição médica e como que funciona, né, o remédio nessa questão da modulação do humor, por exemplo. Ai, Kátia, uma pergunta bem legal, porque a gente tem muito preconceito, na verdade, né? E muitas vezes, assim, eu tô com uma dor de estômago, eu não tenho problema nenhum de tomar um remédio pro estômago, né? Se eu tô com uma dor de cabeça, eu particularmente tenho, que eu não gosto de remédio. Eu acho que ninguém gosta, mas eu digo assim, resistência, né? Ah, se você vai em qualquer outro médico, que não um psiquiatra, por exemplo, ele fala, ó, toma isso aqui, você vai na farmácia comprar, eu preciso disso. E a gente não tem essa resistência, tipo, por que eu tenho que tomar esse remédio, né? Só que é natural a gente ficar assim quando o remédio é psiquiátrico, porque a gente tem muito preconceito ainda, achando que isso vai criar uma dependência, que a gente nunca mais vai conseguir largar um remédio, porque antigamente era assim, né? E a medicina evoluiu muito, e a medicina, ela precisa ser utilizada a nosso favor. Então, assim, só lembrando um pouquinho dessa função dos neurotransmissores, né? Os neurotransmissores eu gosto bastante de explicar, porque eu acho que você sabe como que eu dou importância para o conhecimento, né, das coisas. Sim. Porque quando a gente entende, fica mais fácil a gente entender que não é o fim do mundo a gente tomar um remédio quando ele é necessário, né? Então, como é que funcionam os neurotransmissores? O nosso cérebro ele é formado por bilhões de neurônios, que são as células do nosso cérebro. Quem são esses neurotransmissores? Uma célula, um neurônio, ele não conversa com o outro se não for através do neurotransmissor. É um neurotransmissor que conversa com o outro. Então, eles são os mensageiros químicos. Então, essa comunicação, essa conexão entre todas as células do nosso cérebro e isso indo para o nosso corpo, ela é feita através dos neurotransmissores. Então, eles são, assim, fundamentais para que essa ciranda, né, esteja acontecendo dentro do nosso cérebro e que esteja acontecendo de forma adequada e isso esteja possibilitando que os nossos pensamentos, o nosso humor, a nossa razão, nossa parte cognitiva, ela esteja funcionando adequadamente. Aí, ok. Então, também lembrando que os neurotransmissores, eles são fabricados, produzidos pelo que a gente come, realmente, assim, pelos alimentos, vitaminas, minerais. Então, a gente precisa se alimentar bem para produzir neurotransmissores, precisa fazer atividade física para produzir neurotransmissores, dormir bem para que eles sejam produzidos, enfim, ter uma rotina saudável. Isso é muito importante. E aí, quando eles, por esses motivos e pelos motivos multifatoriais que eu citei, né, que são a base genética, problemas psicológicos, às vezes traumas, né, por essas situações, eles podem ter uma desregulação desse funcionamento no cérebro. Então, quando está desregulado, esses neurotransmissores, eu começo a sentir os sintomas da depressão, por exemplo. E aí, eu vou procurar um psicólogo e digo, será que eu estou com depressão? E a gente vai entender se você está deprimida, como você falou, ou se a gente está num quadro de depressão. Estando num quadro de depressão, é necessário já tomar medicação? Não. A medicação, ela se faz necessária quando você está com sintomas de moderados para grave. Sintomas leves da depressão, se essa depressão ela foi causada por problemas ambientais, algum trauma, algum evento psicológico, algum pensamento muito disfuncional, a gente consegue, na terapia, trabalhar esses pensamentos, ressignificar esse trauma e muitas vezes não é necessária a medicação. Agora, quando esses sintomas eles estão de moderados para grave e eles estão causando um prejuízo no funcionamento da vida dessa pessoa, o que seria isso? Eu já não quero mais levantar para trabalhar,
eu já não tenho mais vontade de comer, eu não tenho vontade de me relacionar com as pessoas, e até no mais grave, eu estou pensando em tirar minha vida, porque infelizmente isso acontece, né? Então, a gente poderia continuar na terapia? Pode e deve, porque os pensamentos eles precisam continuar sendo trabalhados. Portanto, só com o que a gente está comendo, só com o que a gente está se alimentando e se exercitando e o nosso estilo de vida não está contribuindo para a produção daqueles neurotransmissores. Então, eu preciso entrar com uma medicação para que essa medicação ela vá interferir na produção desses neurotransmissores, né? Interferir no funcionamento desses neurotransmissores no cérebro, porque o funcionamento ali está desregulado. Então, o que acontece? Quando eu entro com a medicação, ele entra trabalhando, né, na produção desses neurotransmissores. Ó, neurotransmissor, vem aqui, você está trabalhando pouco, se eu mudar você de lugar, você vai render mais, e não sei o que. Então, o remédio, ele organiza isso, né, falando numa metáfora. E o que pode acontecer? Que foi o seu caso. Às vezes, como não existe um raio-x para falar assim, ó, quais os neurotransmissores estão desregulados dentro do cérebro da Catiele. Então, eu vou dar um remédio, por exemplo, a serotonina. Eu vou dar um remédio, por exemplo, a sertralina, para atuar no neurotransmissor serotonina. E aí, no caso, não era aquele neurotransmissor que estava desregulado, era um outro. Então, eu preciso de um tempo para me adequar com aquela medicação, porque às vezes a medicação que o psiquiatra me deu, ele está potencializando aquilo que não tá legal em mim. Então, eu não posso dizer assim, eu não quero mais, esse remédio não funcionou, não deu certo, não vou nunca mais voltar nesse médico. Não, eu tenho que voltar lá e dizer, olha, eu tive esse sintoma, e o psiquiatra vai pensar, olha, então, talvez a gente tenha que mudar a medicação, ou aumentar a dose, ou diminuir a dose, enfim, o psiquiatra vai fazer os ajustes que são necessários. E aí, com o tempo, né, se não for uma depressão crônica, com o tempo, se for uma depressão mais pontual, vai fazendo o desmame, que chama daquele medicamento, vai diminuindo a dose até a pessoa parar, né? E continua com a terapia até também a gente entender que já atingimos o objetivo. É para pontuar isso que você falou, Mari, que as pessoas às vezes pensam que o psiquiatra atua sozinho, mas lembrando que quando você é encaminhado para um psiquiatra, né? Ele já pergunta a primeira coisa se a pessoa faz terapia, porque são duas coisas que andam de mãos dadas, né? Não é só tomar um medicamento, ele vem parte de um ponto que sim, ele pode ser genético, pode ser biológico, mas ele também pode ser outros fatores que a Mari já citou no início e que precisam continuar sendo investigados e trabalhados na terapia, para que você até não tenha essa, entre aspas, né, dependência do remédio para o resto da vida, para que você consiga sair do outro lado e ter munições, né, para esse desmame, por exemplo, para entender quais são esses gatilhos todos, né. Falo porque às vezes eu vejo as pessoas só tomando remédio, mas não fazem terapia, por exemplo, e não entendo como aquilo vai funcionar depois que a pessoa precisar parar de tomar o remédio. Porque você reorganiza com o remédio a questão química do cérebro, né? Como a gente falou, que é fundamental, mas você continua com um padrão de pensamento assim: nossa, eu não sou bom o suficiente, ninguém gosta de mim, não sei o que, você vai desregular novamente aqueles neurotransmissores. Exato. Então a gente precisa trabalhar junto, né? Exato. Bom, eu tomei remédio por acho que mais de um ano. No meu caso, eu não entendi ainda, né? Mas eu estava dentro de um cenário, de um gatilho, estava vivendo aquele gatilho, e por estar ainda dentro dele, eu sentia que eu não conseguia ter um avanço tão rápido. Enquanto eu estava naquela cena e naquela situação, eu me sentia deprimida, porém, em outros momentos da minha vida, em outras áreas da minha vida, já me sentia melhor. É como se fosse uma onda, assim. Às vezes eu estava bem, às vezes estava mal, etc. E geralmente em contato ali com esse meu gatilho, né? E eu lembro que sim, eu fiquei mais apática ainda, porque quando eu comecei a tomar remédio, era aquela situação onde eu estava todo dia chorando compulsivamente, e aí o remédio ajudou a pelo menos não estar chorando compulsivamente, mas ele voltou a trazer, no meu caso, né, porque eu acho que cada pessoa vai ter um efeito diferente com o remédio, etc. No meu caso, ele trouxe mais, assim, apatia, acho que foi mais o que eu senti, assim, foi mais apatia, que acho que me deu um tempo para, pelo menos, tentar me organizar em relação aos meus pensamentos, né, não estar ali chorando copiosamente, porque também atrapalhava, né, eu tinha que sair do trabalho correndo, porque estava chorando loucamente, e isso me atrapalhava, ou ia me arrumar para ir para o trabalho
chorando e não conseguia nem terminar de me arrumar porque estava chorando e era incontrolável, né? Acho que o problema era isso, né? Esse descontrole emocional que acaba nos prejudicando a nossa vida, né? No meu caso, me prejudicava muito. E depois de um tempo já tomando remédio para a depressão, era um antidepressivo, né? Eu lembro que eu fui de novo no psiquiatra, porque a situação em que eu estava vivendo na época foi escalonando. Eu não, justamente por eu não estar conseguindo identificar de onde que era aquele gatilho. E eu lembro que o psiquiatra ele quis trazer também um ansiolítico, né? Porque ele viu que o que eu estava tendo ali de sintomas já não era mais depressão, era também um quadro de ansiedade. E até o que eu quero também trazer para a roda, para a Mari comentar, né? Então, a gente fala muito, a nossa geração, a minha geração, né, principalmente, é uma geração que parece que vem de berço já com ansiedade. E eu já tive conversas muito maravilhosas com a Mari sobre a ansiedade e não é nossa inimiga, no final das contas, como a gente acha que ela é, até a Mari falou no início, né, a gente foi criado lá para sobreviver tendo aquela ansiedadezinha do que será que vem atrás dessa moita, né, e não só paz e amor o tempo todo, mas queria que a Mari pontuasse então qual que é essa principal diferença entre a depressão e a ansiedade no sentido dos sintomas também. Tá. A Leila até fez uma pergunta aqui, ó, depressão tem cura? Daí já eu vou responder, Leila, para você já nessa explicação. Bom, então, a depressão e a ansiedade, elas coexistem muitas vezes juntas, né? Porque ele às vezes uma coisa puxa a mãozinha da outra. Aí vem aqui comigo, que a Exato. gente é bem amiga, né? Então, infelizmente, assim, é um quadro bem comum, né? Da gente, não é necessariamente que uma pessoa vai ter depressão e ansiedade juntas, não, mas isso é bem comum de acontecer, né? Então, a depressão, como a gente falou, ela é uma sensação de tristeza, ela é uma desesperança, ela fisicamente, assim, ela causa inabilidade para a gente produzir, né? Como você falou, eu só chorava, eu queria voltar, não queria ficar no trabalho, eu não tenho vontade e nem ânimo, nem energia para realizar, né? A ansiedade, ao contrário, um sintoma, os sintomas da ansiedade, ela é de medo, de tristeza, de desespero. Então, assim, eu tenho medo do que tem por vir, sabe? A ansiedade, ela leva a uma preocupação excessiva, assim, um medo constante, um nervosismo, uma agitação. Esses são os sintomas que diferenciam depressão e ansiedade. Então, ansiedade, eu tô triste, eu tô desesperançoso, eu tenho baixa energia. Já na ansiedade, eu fico mais agitada, eu tô sempre em alerta, eu tô sempre esperando aquele perigo que pode vir, quem vai me prejudicar, o que de grave vai me acontecer. E na ansiedade, eu tenho muitos sintomas físicos, né? Até chegar ao ponto, de repente, de eu desmaiar, porque é de novo o cérebro me protegendo para viver aquilo que é tão terrível, aquele cenário que eu estou projetando que é tão terrível, né? Então, eles têm comorbidades, eles coexistem, né? Então, a Leila perguntou: tem cura? A gente não fala de cura para questões emocionais. A gente fala de remissão. Qual que é a diferença? Cura quer dizer que eu nunca mais vou ter, né? Remissão quer dizer que eu tirei totalmente aquela situação da minha vida naquele momento, né? Não significa que se eu passar outras situações, eu voltarei a ter novamente, eu não voltaria a ter. Então, sim, existe remissão, eu posso ficar totalmente livre daqueles sintomas, eu posso ressignificar meus pensamentos e posso ter uma qualidade de vida, que é o que a gente busca nos nossos atendimentos, né? Agora, se eu vou falar de nunca mais eu vou ter isso, não posso estar sujeito a viver outros episódios que me levem novamente para aquela condição. E aí a gente tem os quadros de depressão e ansiedade que são mais crônicos, que são geralmente de base genética, né? E que aí eu desenvolvo e aí eu tenho que fazer uma manutenção. E aí, às vezes, eu vou precisar tomar remédio para a vida toda? Em algumas situações, sim. Mas isso não significa que eu vou viver deprimido ou ansioso a vida toda. Eu vou viver controlado, né? Não sei se eu me fiz clara, deu para Sim, entender? sim, entendi bastante. Até a Leila tem acesso aqui ao meu roteiro, que a pergunta da cura era a pergunta que eu também ia fazer, né? Se tem cura ou não. E até falando da minha parte, né? Como eu falei, eu já tive várias vezes esse período assim de mais depressão.
Acho que é um pouco da minha característica, assim, ser uma pessoa que tem mais preocupações, que tem, assim, esse olhar mais voltado para instabilidades que a vida pode trazer, até por conta da minha criação, até porque como a minha mãe era também, né, e porque como foi a minha vida, não foi uma vida que eu pude estar muito tranquilona e tem sempre alguém que estava cuidando dos problemas para mim, então eu pude relaxar. Então eu acho que eu já tenho uma predisposição, sim, para essas preocupações. E no quesito ansiedade, eu acho que aí o grande amigo da minha geração, porque na nossa geração, né, ali das pessoas ali da década de 90, depositou-se muita expectativa dos pais, né, depositaram assim, não, essa é a geração que vai fazer faculdade, vai ganhar dinheiro, vai comprar coisas, vai ter casa, né, tudo que os pais não conseguiram ter, depositaram, né, de esperança ali nos seus filhos, e foi a geração que se frustrou com tudo mudando, né, então a gente vê muito disso hoje, né, eu falo por amigos meus mesmo que estão em terrível sofrimento porque se veem com agora mais de 30 anos, né? E, poxa, eu não tenho carro, não tenho casa, meu emprego, não posso dizer que me encontrei na minha área, às vezes a pessoa está até migrando de área porque não se encontrou, então ela se vê, né, assim, colidindo com aquela expectativa que foi criada dela mesma com ela mesma, da família para com ela, da sociedade para com ela, e causa essa hiperagitação, até quando, acho que foi o momento mais grave, assim, para mim, no tratamento com a Mari, foi quando eu tive essa mega agitação trazendo já sintomas físicos, né, da palpitação, da falta de ar, de você não conseguir dormir e etc. E foi o momento que o psiquiatra daqui e receitou, né, ansiolíticos, etc. Mas até em outro episódio mais pra frente, quando eu também tive um episódio de ansiedade, a Mari, e falei com a Mari, né, a Mari trouxe uma pergunta que é até uma que eu uso não só para ansiedade, mas uso para todos os meus sentimentos, né? Que a Mari falou assim, tá, beleza, tá sentindo sintomas de ansiedade, mas calma, né? É normal sentir ansiedade, não tem que estar fugindo também da ansiedade. A pergunta é, o que que essa ansiedade quer falar para você? Né? O que que ela está dizendo? Que ela é um convite para uma ação. Então, ok, você está passando por essa situação agora, tem esses problemas, etc. Está vindo esse gás, essa energia excedente, né, para te mover para fazer outra coisa. Então, o que que ela quer que você faça? Eu lembro que eu estava até nesse momento, tava assim na esteira da academia, tava tipo acelerada. Eu fui embora da academia porque eu falei, não, eu tô muito acelerada, assim, eu preciso sentar e materializar, a tomar nota, sei lá, fazer uma lista das coisas que eu quero fazer, então eu preciso descarregar de outra forma mais produtiva para que a minha ansiedade seja, né, assim, que ela saia de mim e vá para o rumo, pelo menos, né. Eu acho que essa desmistificação, né, Mari, da ansiedade é uma das coisas que fazem a gente começar a lidar um pouquinho melhor com esse sentimento quando ele vem, porque quando a gente está sempre numa neutralidade e assim, colidido com esse sentimento da ansiedade, a gente fica um pouco assustado, pelo menos eu sempre fico bem preocupada. Sim, e o Brasil, infelizmente, a gente assumiu um ranking do país com mais ansiosos no mundo. Você sabia disso? Isso é um dado de 2024 da Organização Mundial da Saúde. Eu fiquei muito chocada quando eu vi isso, porque imagina, né? Do mundo é muita coisa, né? É muita Exato. gente ansiosa, é muito sofrimento, é muito motivo para a gente desenvolver ansiedade, né? Então a gente está muito refém desse sentimento, né? Dessas sensações que você citou, e nunca se fez tão necessário entender o que é ansiedade. Né? Tem até o filme Divertidamente, que isso já está sendo falado para as crianças, ainda bem que as crianças estão começando a entender sobre a ansiedade, porque a gente precisa entender o que acontece no nosso cérebro, né? Esse viés da negatividade que eu comentei no começo, a ansiedade, ela é protetiva, a ansiedade ela é boa, a ansiedade ela é a cerca elétrica do nosso corpo. Ela sempre está nos avisando que tem algum perigo e que a gente tem que cuidar. Eu vou atravessar a rua, eu fico com um grau de ansiedade para olhar se não tem nenhum carro desgovernado vindo na minha direção, né? Então, a ansiedade, ela é boa, ela é necessária. Então, na terapia, Mário, me ajuda a tirar a ansiedade. Deus me livre, que eu não vou tirar você aqui, não é nem possível. Não é nem possível vocês. Imagina você sem ansiedade, você não sobrevive, né? A gente precisa desse grau de ansiedade para a gente ficar esperto. E é essa ansiedade que você tem que faz você, Kati, realizar todas as coisas que você realiza. Por exemplo, estar em Portugal hoje, se desafiando com tanta coisa, com tantos projetos, com tantas, né, tentativas nossa, a sua cabeça ela é fértil, né? A criatividade ela
ela é maravilhosa na sua cabeça. E a ansiedade, ela é a grande responsável por você ser quem você é hoje, positivamente. Estar aí, ter essa pessoa que você é, ter esses pensamentos, ter essa ânsia pelo autoconhecimento, né? Porque eu nunca conheci ninguém que quer tanto se conhecer como você, né? Isso é incrível, isso é maravilhoso. Só que, com tanta ânsia assim de viver como você tem, é natural que essa ansiedade nos faça bem, mas também nos faça mal. Por quê? Porque às vezes ela tá excedendo, né? Ela tá sempre com muitas perguntas, mas ai, vai, Kate, vai, mas não espera não, mas por quê? Mas por que você não falou? Por que você não fez? Por que você não foi? E aí que eu trouxe essa pergunta para você. O que essa ansiedade está querendo te dizer? O que você precisa refletir sobre isso, né? Então, o nosso cérebro, ele tem acionado a situação de luta e fuga o tempo todo. Eu avalio o perigo. Eu consigo enfrentar esse perigo, então eu vou lutar. Eu não consigo, esse perigo ele é maior do que eu, então eu vou fugir. Então, a ansiedade é sempre isso, essa avaliação. Eu luto ou eu fujo dessa situação. Só que às vezes a gente não consegue entender, porque o perigo, como é que a gente vai avaliar se eu luto ou se eu fujo se eu não estou nem entendendo qual que é o perigo que está me causando aquilo? Então a gente precisa entender se eu dou conta daquele perigo ou se eu largo para lá aquele perigo, né? Deixo para lá. Então é muito interessante a gente entender o que está acontecendo com a gente, né? E a partir daí se tranquilizar, mandar mensagens para o cérebro de que o perigo não é algo que vai me matar, porque às vezes o nosso cérebro ele não consegue identificar níveis de perigo. Uma barata para o nosso cérebro, ele manda a mesma quantidade de hormônio de estresse para a gente lutar do que um assaltante. Então, se eu estou olhando uma barata ou se meu perigo é só um pensamento, ele vai derramar baldes de cortisol para a gente lutar contra aquele perigo. E às vezes o perigo não está ali na nossa frente, é só um pensamento. Só que aquele hormônio todo do estresse no nosso corpo, ele vai causar muito estrago para a gente, que são esses sentimentos que você teve, que você comentou, falta de ar, né, palpitação. E aí todos esses sintomas, eles são reflexos dessa quantidade de hormônio do estresse que a gente recebeu para lutar contra esse perigo que a gente nem sabe qual que é. Então, ai, haja desperdício de hormônio do estresse pra gente, né? Que a gente Nossa. recebe tanto, a gente não utiliza e ainda aquilo atrapalha a vida da gente, porque fica ali, ó, fazendo a gente passar mal, né? Então, quando eu não estou entendendo qual é o perigo, eu tenho que entender o perigo. Bom, eu já entendi o perigo, mas o meu corpo continua, meu cérebro continua sinalizando que eu não dou conta daquele perigo e vou continuando a receber o hormônio do estresse, cortisol, noradrenalina, enfim, tanta coisa que me deixa em alerta. Uma dica bem importante é a respiração, porque a respiração é a primeira mensagem que o nosso cérebro entende que o perigo já foi embora. Ninguém que está correndo de um cachorro muito bravo e está em perigo iminente está respirando assim, ó. Não, você tá assim, né? Aí o cérebro fala, opa, se a Kátia está respirando assim, ó, cadenciado, é porque o perigo já passou. Corta o envio de hormônio do estresse para ela. Então, a respiração é uma dica bem legal. Eu nem sei se ia fazer essa pergunta, mas já estou me adiantando, né? Perfeito. E uma outra coisa é estimular sempre os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, paladar, tato e olfato. Eu preciso estimular durante o meu dia esses 5 sentidos para o meu cérebro entender que eu estou no conforto, que eu estou numa situação que eu não estou em perigo. Como? Ouvir música é terapêutico, ouvir músicas calmas, que relaxam e dão um sinal para o meu cérebro que tá tudo bem. Comer uma coisa muito gostosa, né? É muito difícil pra gente fazer isso, né? Comer uma coisa bem gostosa. Aliás, a Kate, ela ficava me fazendo um monte de vontade nas sessões de terapia, que ela vinha com cafés assim, ó. Gente, De café que ela fazia na cafeterias. casa dela, com chantilly, em copos maravilhosos. Eu falo, vai, Catiele, um dia você vai, olha, um dia você vai ver. Você tem que fazer um café desse pra mim pessoalmente, né, Tati? Não Vou, esqueci, viu? eu vou, Então, prometo. tá devendo. Aqueles cafés maravilhosos, né, que vai estimular um sentido. Passar um creme bem cheiroso no nosso corpo, sabe, para estimular o sentido.
imagens mentais, eu pensar em situações que aconteceu comigo que me deixou bem feliz, ter contato com pessoas, abraçar, receber carinho, isso estimula os meus cinco sentidos, né? A Isso Mari tudo sempre me incentivando, né, Mari, aos dates, falando, vai, é serotonina, vai, é GABA, vai, já ficou craque é nos melhor que neurotransmissores, remédio. né? Claro, porque essa rede de apoio nossa, ela é fundamental. Então, quando a gente estimula esses cinco sentidos, a gente vai estimulando o nosso cérebro a entender que a gente não está em perigo. Olha que coisa boa. Diminui a Exato, ansiedade. exato. Eu até, essa questão da respiração, uso bastante em meditação, que, claro, né, quando eu estou no estado meditativo, geralmente eu já não estou tendo ansiedade nem nada, falando já da prática da meditação, né, diariamente, etc. Mas antes eu usava a meditação nesses momentos. Tipo, eu tava sentindo o meu corpo muito acelerado e era um desafio muito grande, porque você tá acelerado, o que você menos quer fazer é sentar em silêncio e começar a contar até 10 respirando bem devagar. É tudo que o seu cérebro não quer fazer. Mas como a vida é enganar o nosso cérebro, né? Ele vive sendo enganado e ele gosta. Então, se a gente tem que enganar ele, que a gente engane não para dizer que ele tá sofrendo né, um estresse, mas que ele tá bem, que ele tá tranquilo, que ele tá relaxado. Se é pra mentir, vamos mentir pra esse cérebro É a claro. nosso favor, né? É claro, com certeza, nosso cérebro, a gente que comanda o nosso cérebro, não é ele que comanda a gente, né? A Exato. gente que precisa comandar. A Giovana falou que a terapia de esquema tem ajudado demais a entender a ansiedade. Eu acho que isso é muito importante, fazer a terapia para entender quais são as nossas necessidades que não foram atendidas lá atrás e entender hoje quais são os gatilhos, né, Kátia, que você falou que vai me trazendo ansiedade. Isso é muito importante também, né? Então, eu não sei assim se ficou claro para vocês, se também você tem mais perguntas, Kátia, ou o Até ia pessoal falar. tá Eu vou dar o desfecho de dentro. como foi, de quando foi a minha experiência no final, mas enquanto isso, que você que está vendo a live, obrigado por estarem vendo a live. Se vocês têm alguma dúvida que a gente não comentou daqui sobre ansiedade, sobre depressão, sobre sintomas, sobre tratamentos e sobre os gatilhos, me ajudou muito a entender, até, Mari, colocando assim, você falou em algum momento ali que às vezes a ansiedade vai nos colocar diante do será que eu fujo, será que eu tenho força para lidar com isso? E no meu caso, até essa vinda para Portugal foi uma fuga, né? Porque eu acho que às vezes a gente está tão embolado, tão imerso nos problemas, ou seja, o que for ali que a gente está passando, que a gente não se vê com força para lidar com aquilo, né? Eu lembro que eu passei pela mesma situação quando eu morava com a minha família, por exemplo, e era tanta pancadaria o dia inteiro que eu não tinha força, não tinha tempo para me munir para conseguir lidar com aqueles problemas, né? Eu consegui lidar com eles quando eu saí daquele meio, me revestir, né, de mais assim ferramentas e, enfim, conseguir ter esse respiro para conseguir lidar com aquilo da melhor maneira. E o mesmo aconteceu nessa vinda, né? Então, eu estava tão embolada numa situação que eu já nem sabia de onde que estava vindo e até o que nem era gatilho começou a se tornar gatilho porque tinha uma raiz ali, né, de um dos meus gatilhos, que a Mari sabe quais são, que estava sendo bombardeado de todas as áreas possíveis, na área profissional, na área emocional, na área sentimental, não sei o quê. E que quando eu saí de tudo, né, que eu falei, não, deixa eu mudar totalmente aqui o que que eu tô vendo, o que que os meus olhos estão vendo, deixa eu mudar meu trabalho, minha roda de amigos, deixa eu mudar tudo. Vou para outro lugar, começar uma identidade do zero, que foi onde eu tive a clareza, eu lembro que demorou pouquíssimo tempo, acho que coisa de uns 2 meses depois que eu me mudei, que eu consegui ter a clareza, entender da onde estava vindo o meu gatilho e por que que eu estava sentindo tudo aquilo que eu estava sentindo. Mas era impossível para mim na época conseguir lidar com aquilo, porque era tanta enxurrada de emoções, né, vindo da depressão, vindo da ansiedade, enfim, que eu não conseguia lidar, não tinha força, não tinha. E fora que eu ainda estava dentro daquela situação. Então foi necessário para mim sair daquilo fisicamente, literalmente, para conseguir ver, para conseguir lidar com as situações. E depois, até, Mari, eu na altura te mandei também um áudio sobre isso, que foi quando eu tive aquela evidência, e eu falei, nossa, descobri o que aconteceu comigo nesse 1 ano aí que eu tava mal. Aí a Mari foi uma das pessoas que eu mandei áudio também, falando porque me deu um constrangimento, assim, eu falei, nossa, tudo isso, quando a gente acha a raiz, né, que a gente não sabe, mas quando a gente descobre, foi assim, meu Deus, meu gatilho foi esse, não acredito que eu agi igual uma louca todo esse ano, com várias pessoas, porque eu tava mal por conta dessa situação, ai, que constrangedor.
mas faz parte e é direção também, porque até a Mari comentou, quando a gente lida com a ansiedade, com a depressão, a gente muitas vezes está tão distraído que a gente não sabe de onde vai vir. E aí veio de uma área que era uma área que eu nunca me preocupava, né, a Mari? Até a Mari sempre falava, nossa, você sempre fala das mesmas coisas em terapia, né? Você nunca tá falando de amizade, você nunca fala da área profissional, você é sempre sobre a tal área, né? As outras áreas para você estão tão tranquilas, então eu tinha até despreocupação com as outras áreas da minha vida, e foi exatamente dessas áreas que eu nem estava olhando que veio ali um alfinetar, né, num gatilho meu, que pronto. Então, assim, para mim, hoje, né, não tomo mais remédio. Logo que cheguei aqui e comecei a mudar a minha rotina, a minha vida, eu senti que eu consegui ir me recuperando e consegui ver mais respostas positivas do meu corpo em relação ao enfrentamento dos sintomas. Acho que até nem tinha tempo, né, para ficar pensando muito, porque aí de fato eu tinha preocupações sim, mas preocupações reais, né? Eu tinha que fazer um documento aqui, eu tinha que começar um novo emprego ali, eu tinha que achar um lugar para morar. Enfim, eu tinha assim preocupações que vinham para coisas palpáveis e eram pertinentes, né, que eu conseguisse resolver, e que aquelas coisas lá na nuance, né, da intangibilidade, dos meus medos e gatilhos, invenções da nossa cabeça, né, Mari, foram ficando menores quando você realmente tem problemas de verdade. É que essa comparação que você fez da barata e do bandido, né, para mim foi a mesma coisa, tá? O que é mais importante? Eu estar preocupada com um gatilhozinho lá ou fazer uma documentação aqui que vai depender do teu emprego ou não? Então, graças a Deus, eu consegui mergulhar ainda mais no autoconhecimento, que já era um processo que eu venho tendo há muito tempo, e consegui me reinventar. Acho que não só me conhecer, mas eu acho que o trabalho do autoconhecimento ele passa a ser eterno porque a gente sempre está mudando, né? Nós somos versões diferentes de nós em determinado momento da nossa vida, onde quer que a gente esteja, e esse processo de estar longe me permitiu me recriar, né? Me reinventar e me redesenhar. Nesse redesenho é justamente aquilo que a Mari falou logo no começo, né? Que as nossas emoções e todo aquele gatilho, né? Quando a gente faz com a Mari a terapia do esquema, que a gente vê que tudo vem lá dos pais, bem freudiana ela, né? Tudo culpa do pai e da mãe. A gente vê que sim, coisas aconteceram com a gente, né, Mari? Mas o nosso passado, ele não é uma sentença, né? Tipo, não é assim, ó, igual você falou no começo, né? A pessoa pode vir ali de uma família que tem tal doença, tal problema, mas pode ser que ela tenha, tem mais probabilidade, né, para ter aquela doença, mas não é uma condição, né? Você não vai ser isso pro resto da vida, então esse romper, se quebrar o ciclo e se redesenhar, acho que é um processo que pode passar com a ajuda de medicamentos, pode passar com a ajuda da terapia também, numa rede de apoio de amigos, etc. Mas é possível sim sair do outro lado e eu sou, graças a Deus, aí um testemunho nessa igreja chamada terapia para dizer que é possível sim essa remissão, como a Mari falou. Eu fico muito orgulhosa de você e do seu processo, né? Parabéns, que você inspira muita gente, né? Eu sei disso, o quanto que você inspira as pessoas que estão ao seu redor, o quanto você se preocupa em disseminar informação, né? Você sempre tá com o seu podcast, que eu recomendo para que todo mundo que ainda vá assistir essa live, tem muita gente que falou, olha, depois vai ficar gravada? Vai, Kátia? Vai sim, vai estar no YouTube, no Spotify. Ai, que chique. Então, eu recomendo que vocês sigam o perfil da Kat, divulga aí o seu perfil para eles, por É o favor. cativeiro.cast. Vai lá me seguir no Spotify, no YouTube, aqui no Instagram também. Vai lá toda semana, tem episódio sobre autoconhecimento. E é isso, onde eu passo justamente essas ferramentas, né? Que eu busco tanto me conhecer que eu penso, isso aqui funcionou para mim, talvez faça sentido para alguém, e tô sempre ali ajudando, né? Que as pessoas também consigam sair dos seus cativeiros, né? Nossa, Katia, isso é fundamental, assim, esse olhar que você tem para a vida, né? Que você não tem um olhar para a doença, você tem um olhar para a vida, você não tem um olhar para o problema, você tem um olhar para as soluções. E isso é que faz toda a diferença, né? Então, que você continue assim com esse olhar para você em primeiro lugar, porque eu acho que o mais incrível é que a gente no avião tem que colocar primeiro a máscara na gente para depois colocar a máscara nos outros, né? Em casos de pane. E aí na vida você faz isso, né? Você coloca primeiro a máscara em você, ou seja, você se cuida primeiro, você entende o que você está passando, como é que você pode fazer para sair daquilo. E aí, feito isso, é o que você está fazendo agora, né? Disseminando informação, levando essa mensagem positiva para as pessoas, de autocuidado, da importância de se conhecer. E eu fico, assim, muito lisonjeada de ter participado desse processo junto com você, de ter te conhecido, porque você é incrível, você sabe o quanto que eu
tenho muito carinho por você, né? E aí, muito obrigada pelo convite. E obrigada pelas pessoas que entraram aqui. Eu vi que teve gente que chegou agora há pouco e não tem problema, porque vai estar gravado. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Minha família, tem um monte de gente aqui, irmãs, amigas, sobrinhas, primas. E eu sei que tem muita gente que ainda. A minha mãe também está aí. E aí tem muita gente que ainda vai assistir, vai receber essa mensagem muito boa sua, viu? Que é sempre tão Sim. bom a gente te ouvir, tá? Obrigada mais uma vez, Mari, por ter me acompanhado nesse processo. Eu amo você. Eu também. E obrigada por ter participado da live também. Para as pessoas que também chegaram agora, né? Teve a Eliette comentou que também já passou por essa situação, né, de depressão, mas que também tá bem, que bom mesmo. Sim. A Jaque também comentou, né, desse processo de você conseguir sair do outro lado, como é bom você conseguir se recuperar disso. E acho que até vi um post hoje que falava assim, né, como é bom quando você consegue agir de uma maneira muito melhor do que o seu eu do passado agiu, né? Então você dá a volta por cima e consegue, ufa, a prova de que você realmente passou por aquilo e aprendeu e saiu do outro lado. Então, existe sim vida após um período de depressão e de ansiedade, assim, é possível reescrever, não é uma sentença. Obrigada por você, Mari, de novo. Obrigada por todo mundo que assistiu a live. De novo, Obrigada. siga lá. Muito obrigada, viu? Um beijo grande para vocês. Foi um prazer estar aqui, tá? Prazer é meu. E sigam lá, Cativeiro Cast, Spotify, YouTube e no Instagram aqui também. Um beijo, Mari. Um beijo para todo mundo que Beijo. esteve aqui. Beijo para Beijinho, todos. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.